Quando eu falei sobre a Odisseia, uma das coisas que eu destaquei foi o absurdo dos comentários e das entrevistas dadas de influenciadores com detalhes do filme e opiniões sem entender nada da história. E a história está relacionada ao mito, ao desenvolvimento da estrutura mítica, à psicologia da história dos personagens. A narrativa é uma narrativa psicológica. Por isso que é uma história tão importante, porque nos fala de características míticas, características estruturais, características arquetípicas que compõem a nossa estrutura mental, a nossa estrutura de vida, a nossa estrutura espiritual, e é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Então, para você que viu a Odisseia e que ouviu um monte de comentários e bobagens, acompanhe esse vídeo e repasse esse vídeo para outras pessoas que assistiram o filme, que vão assistir, para entender a profundidade e por que que a Odisseia é tão importante. A história é tão importante porque perdura, né, com essa importância há tanto tempo, tá bom? Então acompanha, eu vou procurar, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo que o normal, mas é porque é muito rica essa informação, tem uma aula de psicologia aqui, né? Então eu espero que vocês gostem e repassem para outras pessoas. A Odisseia, um mapa náutico da psique humana. Então nós vamos falar especialmente da jornada de Odisseu, Telêmaco, seu filho, Penélope e Atena, que talvez sejam os personagens que podem nos trazer orientações mais específicas. É claro que a gente poderia fazer um trabalho em cima de outros personagens, até a gente faz um pouquinho, mas são esses os principais. E a gente vai trazer bastante a leitura de individuação do Jung. Mas é bom lembrar que essa leitura de individuação do Jung, o grande amigo do Jung, que influenciou bastante ele nessas leituras, era o Heinrich Zimmer, que era o professor do Joseph Campbell, do Herói de Mil Faces e A Jornada do Herói, O Poder do Mito. Então, essa influência que eu vou apresentar para vocês e que foi muito elaborada nos estudos e na apresentação via Jung, já vem dessa influência do Zimmer, que faz essa mesma leitura dos mitos do evangelho cristão, faz essa mesma leitura principalmente das filosofias da Índia, né? E tem trabalhos muito importantes que foram estruturados, né? Porque ele não deixou, ele morreu antes, o Campbell, que fez a organização da obra do professor dele, tá? Então vamos avançar. Deixa eu vir para cá, pronto. Navegando o inconsciente coletivo. Primeira coisa, o mar Mediterrâneo, a ideia do mar, a simbologia do mar, ela representa esse espaço físico do inconsciente coletivo de Jung. É um oceano de forças. São as forças da vida, são as forças do enfrentamento, as forças da caminhada e elas têm seus movimentos autônomos. Então, é como se você, na sua vida, vai encontrar os fluxos, as jornadas, a história do seu país, a história do planeta, o meio ambiente neste momento, as culturas prevalecentes neste. Esse é o oceano que envolve esse inconsciente todo, que determina nossas ações, nossa maneira de pensar, os nossos medos, né? Então, é um pouco essa representação, tá? Então a gente não tem controle sobre esse mar. Depois nós temos os deuses e os monstros, personificação dos instintos, por causa do total manifestação intensa, muitas vezes de obstáculo, muitas vezes de ajuda, muitas vezes que nos afetam diretamente, né? Então são as sombras reprimidas, os complexos psíquicos, as jornadas de sabedoria, né? O conhecimento. Então, os deuses e monstros trazem essa personificação desses instintos, o id, né? Sombras reprimidas e complexos. Complexos não é id, né? As sombras, elas são manifestações que estão ocultas, que a gente é, dificuldades que nós não percebemos. E os complexos psíquicos são, por exemplo, os arquétipos.
né? Tem o arquétipo da sabedoria, arquétipo do herói, tem vários arquétipos. Então são complexos que estão dentro da nossa estrutura. E os deuses e monstros representam isso. Ítaca, que é a ilha original, né? E o destino final da Odisseia, né? Para onde ele vai para a Guerra de Troia, 10 anos, e volta 10 anos. O destino final não é um lugar, mas é o si mesmo, é voltar. Ó, veja, ele está voltando da onde ele partiu, é o voltar para si. É o desenvolvimento do que Jung chama self, a individuação. É o processo de elevação, é o processo de desenvolvimento de sabedoria. Percebe que profundo, então, nós temos aqui o retorno para casa, a elevação da individuação em sabedoria. Transformar isso em sabedoria. Então, a individuação é o processo pelo qual o indivíduo progressivamente se torna quem realmente ele é. E algumas vezes, algumas traduções colocam quem ele deveria se tornar a ser, ou vir a ser. Né? Então, Odisseia é uma jornada que vão ter várias mortes para poder ter esse renascimento do ser verdadeiro, do verdadeiro eu, né? Que algumas tradições expressam dessa maneira. Veja que só disso já muda completamente quem viu ou quem vai ver o filme. Porque você já parte de um ponto, de uma percepção muito mais profunda, muito mais compreensiva do que você está vendo. Os 4 pontos cardeais, né? Embora Telêmaco determina 2 deles aqui, né? O filho. O primeiro, Odisseu, que é a desconstrução do ego, do guerreiro orgulhoso e inflado, o rei sábio. Uma coisa que no filme, talvez para preservar um pouco o heroísmo do Matt Damon, não deixa isso muito claro, talvez, que na obra fica mais claro. Que Odisseu é muito prepotente, é muito arrogante. Tanto que o nome originalmente, né, Odisseu, Ulisses, isso vem por causa da mudança, tá? Quando a forma grega de falar ela é latinizada pelos romanos, e por isso que esse Odisseu vira Ulisses, que é uma questão das letras ali, tá? Muita gente também não explica isso. A questão ali é que ele é arrogante, ele mente para ganhar vantagens, ele se acha melhor que os outros. Então, isso, quando ele sai de Troia, ele tem e ele gera ódio, ele gera raiva nos outros por causa disso. Então, essa arrogância, esse despertar, o nome significa isso. Odisseu significa aquele que desperta ódio. Então, o filme talvez não trate isso com a maior clareza possível, porque é uma característica literária, mas é importante você saber, tá? Penélope. Penélope, você vai ver no filme, a bela Anna Hathaway, né? Um show de interpretação, mas a gente vai ver aqui que dentro da estrutura psíquica ela é muito mais importante do que parece. Ela é a sustentação do centro, ela é a alma, ela é a que permanece. Ela é a que mantém o fluxo do tempo, que mantém a realidade, que mantém os pilares, que mantém a estrutura de toda a história. A importância de Penélope é como se ela fosse o eixo principal. Isso vai ficar mais claro. No filme no filme, na obra, mas ela só ficou. Ela não fez nada, ela não guerreou, ela não saiu, ela não lutou, mas era tudo porque ela se preservava. Então ela é essa ânima, essa alma, esse espírito sustenta. O que é a alma? Que sustenta a vida. Então ela era essa alma, esse ânima que sustentava tudo em torno, né? O reino, os pretendentes, a esperança do filho, né? É, e, então tudo girava em torno dela. Preste atenção. A hora que você para prestar atenção no papel dela, mas é tudo em torno dela. A motivação de Ulisses de retornar é por causa dela. E aí nós temos Telêmaco, o filho, que está no processo de desenvolvimento, construção, saindo da infância, da juventude, de um ser passivo que recebe e começa, inclusive impulsionado pela mãe, a se tornar um homem de ação, a entender o que está se passando, a desenvolver uma autoridade, a desenvolver um poder de ação. E que vai culminar com ele no filme, no texto, nele agindo junto com o pai. Tá? Odisseu, a curva de desconstrução do guerreiro. Então, a inflação do ego.
Ele é o que deu a ideia do cavalo de Troia, ele é o responsável pela vitória, foi ele que, o estrategista, né? Então, ele tem um excesso de arrogância, que está no nome dele, na origem do nome. No filme é en passant ali, depois a gente vai ver em que momento que fica mais claro isso no filme. O castigo do mar, a identidade do guerreiro é esmagada pela fúria de Poseidon, pelos 10 anos, pelo processo de autoconhecimento dele, né? A redução a ninguém, ele tem que se tornar ninguém para renascer. Então a entrada dele de volta em Ita, ele precisa ser ninguém, ele precisa ser um mendigo, ele precisa ser, sabe? Ele precisa ser aquilo, de verdade. Não ser o ninguém na fala só. E isso vai ficar mais claro depois. E aí sim, ele tem a condição, né? O herói aprende a escutar, a contar a própria história, a tolerar a vulnerabilidade passiva para poder adquirir a sabedoria. E aí sim ele se torna um rei sábio, né? Que, que exige o sacrifício voluntário do próprio orgulho, tá bom? Então ele coloca a inteligência acima da força para poder atuar, né? A estratégia de retorno, né? Ele tem que colocar a inteligência acima da força, tá bom? Então tem toda essa caminhada. As armadilhas da mente, o narcisismo e a imortalidade. Então, primeiro, a ameaça da sombra. O que é a sombra? Né? O Ciclope, que é uma cena horrorosa ali no filme, né? O erro trágico de Odisseu, que aqui no filme não fica isso claro. Para cegar ah, o Ciclope, tem um detalhe da história que é que ele grita no ouvido que ele é ninguém, no ouvido do Ciclope. E o Ciclope, machucado, grita: Ninguém me atacou, ninguém me atacou. Tem esse detalhe da história. E ele não é acudido. E aí isso é o suficiente para ele fugir. Só que na fuga, consegui de novo. Né? Além de eu ser o vitorioso em Troia, eu fui aquele que enganou o Ciclope. E aí ele diz: Olha, sou Ulisses. E nisso, ele reza para o seu pai Poseidon, rei dos mares, dizendo: Olha, papai, o Ulisses me bateu. E aí que ele recebe mas ele recebe a carga negativa do deus pai de Ciclope, né? Para ele recebe por causa do orgulho dele, entendeu? Isso que precisa estar claro. Então, o defeito dele não foi resolvido ainda. Outro ponto é Calypso, que é da imortalidade. Calypso oferece a imortalidade. Isso representa um incesto urobórico, né, que é retornar ao útero, uma existência sem dor. É estar na ilha, no filme com a Charlize Theron, né, belíssima, sem precisar fazer nenhum esforço, sendo amado, tranquilo, estagnação perfeita, nada de sofrimento mortal, mas também nada de desenvolvimento. Então ele precisa abrir mão na jornada do orgulho, e ele vai ser castigado por causa disso. E ele precisa abrir mão dessa mortalidade para o próprio desenvolvimento e essa falta de significado. Esse marasmo da vida ao lado de Calypso. E que ele, né, ele vai, quando ele diz que ele vai voltar para a esposa dele, é isso que ele está escolhendo. Mas vejam que são dois momentos muito fundamentais na formação dele. Por sinal, dos 10 anos, ele fica 7 com Calypso. Então demorou um tempinho, né? Para sair do conforto. E você, está saindo do conforto? A terapia, a meditação, o trabalho que a gente oferece aqui, que a gente faz aqui, é justamente nessa direção, né? Talvez você não esteja na ilha com a deusa Calypso, nesse conforto todo. Talvez você esteja mais levando sua vida para uma vida junto com o Ciclope, né? Com um monstro de um olho só. Então, assim, quer fazer um trabalho de desenvolvimento, quer discutir suas questões, a gente faz esse trabalho.
aqui né, fazemos online o trabalho de terapia e desenvolvimento, fazemos também, né, o trabalho de orientação da meditação específica, o trabalho de desenvolvimento pessoal. Vamos em frente. Telêmaco e a escada de iniciação. Aí é o jovem, né? Essa é a caminhada de todo jovem. É paralisado, sofrendo toda a questão da história, sem abandonado pelo pai que foi para a guerra, né? Essa conexão com o passado. Atena força o jovem a navegar. A ideia que talvez no filme não fique tão clara, até por causa da velocidade do filme, a Atena orienta ele a ele encontrar os veteranos, conhecer as histórias, para se conectar com a realidade. Isso é uma coisa que os jovens precisam fazer. Talvez o exemplo, o celular, né? As pessoas perdidas no seu mundinho, nos seus feeds de informação, mas não estão conectadas com a realidade. O que ela faz, até na orientar Telêmaco para ter contato com os outros guerreiros, é conectar com a realidade, é conectar com a verdade, é saber as histórias, saber mais do que está se passando, né? E não só aquela vida, né, que ele tinha ali no palácio, vendo os pretendentes à mãe dele, né? E aí ele desenvolve a força do guerreiro, vai ser fundamental para ele se juntar ao pai depois, né? A integração vital da sombra cruel. O jovem príncipe aprende a estabelecer fronteiras territoriais, reivindica sua própria voz perante a mãe e ganha agressividade construtiva, né, para poder liderar, tá? Então essa é a jornada. Mas você percebe que ele também precisa sair de casa, né? Entende? Da onde Campbell vai tirar a jornada do herói, ele também precisa sair de casa para poder fazer esse reconhecimento. Então a gente vai ver essa questão de sair de casa em várias situações, né? Você vai ver isso no Evangelho. Jesus tem que sair de casa para fazer a missão. E em várias grandes histórias. Gandhi tem que sair de casa para fazer a missão. Ele vai iniciar o projeto dele na África do Sul, não na Índia. Né? Aí que ele retorna para a Índia para guiar o povo indiano. Então a gente vai ver isso várias vezes. Matriz de desenvolvimento, as duas metades da vida humana. Odisseu, a meia-idade, Telêmaco, a juventude. Então, um é sacrifício do ego, o outro é a própria construção, fortalecimento disso. O que deve abandonar, o Odisseu tem que abandonar a identidade do guerreiro, o Telêmaco tem que abandonar a passividade infantil. Você tem que ter morte, no sentido de abrir mão. Né? Aí o que deve aprender é submissão ao destino, entender a própria vulnerabilidade, paciência e ser humilde, né? E o que deve aprender o Telêmaco? A ação assertiva, né? A defesa de limites territoriais, né? Saber focar, a própria agressividade, a própria ação. Então, na fase junguiana, o que nós temos em Odisseia é uma dolorosa transição em direção à perfeição consciente da maturidade, né? Ser maduro, não ser arrogante. E na fase junguiana, a ruptura abrupta com a infância, com a ingenuidade da infância, né? De se achar indefeso. Né? Penélope, aqui que vem a grande personagem que passa obscuro ao olhar da maioria. O tear do tempo e a preservação do self. Né? De dia ela tece a mortalha. É uma adaptação pragmática às exigências cruéis do mundo. Você vai ter que tecer esse negócio, porque você vai casar, porque você tem que ir, as obrigações do mundo. E à noite ela desmancha. Por quê? É o exaustivo trabalho de elaboração psíquica interna, desconstrução contínua para manter a sanidade. O mundo vai me deixando louco e à noite eu vou desfazendo a loucura do mundo. O mundo vai me deixando maluco e à noite. Isso aqui me lembra, por exemplo, a obrigação que Madre Teresa estruturava junto às freiras na sua ordem para que elas tivessem uma rotina muito preservada de prece, de meditação. Por quê? Porque o mundo de ajudar os doentes e pobres na Índia era muito difícil. Então, elas tinham que ter um período de desconstrução e trabalho espiritual. Percebe? Construção e desconstrução, simpático para simpático, atividade física, descanso. Essa sabedoria de equilibrar isso. E só com essa sabedoria ela se tornou a âncora, a soberana
durante 10 anos, 20, na verdade, né? Porque foram 10 para ganhar a guerra e 10 para voltar. 20 anos. Então ela não aguarda, parece uma passividade, né? Ela encarna o vaso de contenção, o controle, a estabilidade. Esse é maravilhoso isso, porque talvez seja o papel de quem estrutura o espiritual, a sabedoria toda da jornada de todos. Perceba essa importância. Para ficar fazendo, não tem ego. Fazendo, desfazendo, entendeu? Sem saber a data final, né? Percebe? Ó, agora eu estou vendo. Se você não viu, você vai ver de novo. Você vai ver Penélope com outros olhos. O quadrante dos arquétipos femininos. E aqui a força das mulheres, né? E que eu acho legal essa parte aqui, porque talvez o filme possa parecer muito masculino por causa da questão da guerra e daquela papel dos homens, e aqui isso na tela talvez seja muito latente, né? Mas assim, a força está com as mulheres. Perceba isso aqui. Circe, a mãe feiticeira, o perigo caótico do instinto descontrolado. A ameaça rebaixar a mente humana de volta à pura animalidade selvagem e subjugação ao ídio. A questão do caótico, descontrolado do instinto, é que ela, por exemplo, ela se sente ameaçada e transforma os soldados em porcos. Circe tem essa coisa de rebaixar ainda mais, né? Aquele espírito dos homens guerreiros, e ela o faz ali, né, na expressão pela gula, percebe? Ela pega essas emoções básicas e utiliza aquilo para afundar ainda mais aqueles bárbaros em porcos, né? Então ela tem essa característica mais independente, menos mental. Já a Calypso é o útero retentivo. Ela faz uma regressão no desenvolvimento, mas é uma regressão mais pacífica, mais indolor, aquela coisa da preguicinha, né? O pezinho no mar, não precisa fazer nada, fica aqui, né? Comendo um lotozinho, né? Uma florzinha que você esquece tudo, fica tudo aqui na nice, né? Você conhece, vocês já estão pensando em outra coisa, você já conhece gente assim, né? Então, Calypso tem essa característica. Aí nós temos Penélope, que eu acabei de falar, essa fidelidade consciente e intelecto tático ao mesmo tempo, né? Ela é a âncora emocional que proporciona toda a estrutura. Ela é a base de toda a estrutura emocional de todos. Então, assim, o feminino integrador, né? Olha a importância. E Atena, que não fica claro no filme, até porque talvez seja o papel da Zandaia, e é um papel não falado, né? Assim, na forma é a inteligência lógica, ela está sempre orientando, mas ela não orienta, você vai fazer isso. Ou ela não manifesta poderes de Deus, tipo raios e marés e coisas do tipo. Ela é um motor intelectual, ela orienta, ela guia, ela acelera o desenvolvimento, ela faz pensar, né? Então ela tem essa coisa de dar o norte, tá? Atena, a mente divina, e a anima inspiratrix, né? O espírito de inspiração. A origem mental, nascida totalmente armada da cabeça de Deus, psicologicamente ligada ao terceiro olho, né? Representa a intuição, a clarividência, a visão muito além da emoção bruta. Ela está enxergando além das histórias. Ela que está entendendo os movimentos. Se a gente fosse perceber, apesar de Penélope dar a estrutura, viver aquilo de maneira sábia, quem está enxergando tudo é Atena. Metis, sabedoria tática. Ela raramente resolve problemas com poder divino direto. Em vez disso, ela fornece inteligência da situação,
né, para que o ego se torne, né, que o ego da pessoa vá sendo trabalhado e moldado para o processo de desenvolvimento de sabedoria. E a estruturadora, ela limita, né, ela limita esse ego absurdo do Odisseu, né, rompe a letargia de Telêmaco, que está ali, né, como o filhinho abandonado, e ele é o componente lógico que dá a orientação de toda a história. Veja quanta coisa para a gente fazer os paralelos com a vida. É aqui que está a profundidade que a maioria tem contato com a obra e fica discutindo elenco, detalhes absurdos que não tem nada a ver com a profundidade do que está sendo transmitido. Totalidade alcançada. Então, na hora que a gente vê Odisseu na reestruturação do seu eu, Atena como espírito lógico, entendendo a lógica da individuação, a gente vê Penélope sendo o espírito que estrutura, que dá estabilidade, nós temos a totalidade alcançada, o casamento alquímico, né? A fusão poderosa, a mistura que vai gerar, conforme Jung dizia, o ouro, né? Por isso alquímico, vai gerar a grande preciosidade. A individuação psíquica não é alcançada no isolamento cósmico, não é alcançada fora do mundo, é no mundo, é nessa interação, é no retorno à casa. A perfeição consciente é encontrada na relação humana, no pertencimento à própria história e na aceitação da própria mortalidade. E um epílogo aqui, só que não vai tratar no filme, mas a história vem depois, na sombria lenda pós-homérica, né? A Telegônia, que são chamados os textos pós-homéricos, a viagem recomeça, Odisseu encontra sua morte não é homérico isso, tá? Inadvertidamente pelas mãos do seu próprio filho. Ele chega a ter um filho com Circe, o que também não é mostrado. Transpassado ia gerar mais polêmica, né? O fato dele ficar 10 anos fora de casa já gerou um monte de assunto. Então, e aí tem uma situação de guerra quando o filho dele chega, Telégono, chega em Ítaca, eles entram em conflito, não se reconhecem, e o filho mata o pai. E isso na psicologia profunda, o ciclo se fecha, o inconsciente cobra a sua dívida, né? O ego que... Porque havia a questão de que Ulisses ia morrer vindo pelo mar. E a lança que o mata tem uma ponta, né, de um objeto do mar, né? E é por isso que o ciclo se fecha. Tem uma coisa das tragédias, né, que é a ideia de que por mais que nós trabalhemos, a gente não foge do nosso destino, né? Tem um pouco disso nas tragédias, e é assim que se encerra. Mas isso não faz parte exatamente da Odisseia, mas eu só queria mostrar que também tem esse fechamento na estrutura da finitude, da entrega, dos ciclos maiores se fechando, e nós, como parte desses ciclos maiores, de maneira inevitável, apesar da gente ter muita dificuldade de reconhecer. Olha, falei que ia ficar mais longo, falei que ia ter mais coisas, mas a ideia era essa, aprofundar, e eu acho difícil você achar outros lugares aqui no YouTube que vão trazer tantas informações, tantos detalhes, para você ter mais substância sobre a profundidade da obra, tá bom? Então, repasse esse vídeo para outras pessoas, eu tenho certeza que elas vão gostar, vão aproveitar e vão entender o filme de uma outra maneira, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.